Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia Pra Quem? Bom dia! Segundou, é segunda-feira, mais uma semana se inicia nesse país tropical que tem gente que diz que a terra é abençoada por Deus, tem gente que fala que é maldição, não é. A gente tá aqui para poder transformar esse mundo em algo muito melhor, porque sinceramente, tá difícil, né? Mas se a gente ficar achando que tudo vai continuar difícil, esquece, não vai pra frente. Então, gente, é o seguinte, o assunto de hoje é Twitter, né? Na verdade, assim, esse final de semana até eu resolvi revisitar uma rede social que fazia muito tempo que eu não brincava com ela, quer dizer, que não mexia nela, que é o Mastodon, né? Que é um sistema open source de mídia social, bem similar ao Twitter, né? Em que você tem servidores, né? Que você tem esse trabalho aí, né? E aí o que rola aqui, né? Essa rede Mastodon é uma rede que tem quase as mesmas características, dá para enviar texto, enviar foto, enviar vídeo, né? Dá para compartilhar externamente, ou seja, dá para fazer tudo que o Twitter faz, né? E aí, por que o Twitter está virando assunto hoje? O Twitter está virando assunto hoje justamente porque ele foi comprado pelo Elon Musk e ele está transformando o Twitter no seu bordel, né? Vamos ser sinceros, é um bordel. Para começar, ele já demitiu boa parte do pessoal da executiva que tocava a máquina. Queria impor diversas reformas, entre elas cobrar, presta atenção, cobrar selo de verificação do pessoal que é verificado. Uma taxa inicialmente era uma taxa de $20, aí baixou para 8 por mês, hein? $8 por mês. Então, daria aproximadamente 40 e poucos reais por mês para a pessoa que é verificado continuar sendo, né? E, na verdade, o selo de verificado, qual é a função do selo de verificado? Não é uma experiência premium, tá, seu Elon Musk? É porque essas pessoas verificadas, elas precisam ser separadas de perfis fake. Aliás, uma das coisas que você deve gostar muito é de fake news, né? Porque vai chamar os caras que foram expulsos da rede de volta. E aí vai querer pregar discurso de defesa da liberdade de expressão e defesa e combate às fake news. Fio, os dois não dá, fio. Ou você combate fake news ou você dá liberdade de expressão irrestrita. Os dois não dá, fio. Dá liberdade pro cara ficar mentindo, que nem teve um cara com selo verificado querendo questionar a questão das urnas. Ou teve tá chovendo, pulando, dizendo que é fraude, né? Porque encontrou urnas que não teve nenhum voto do Bolsonaro. Gente, não encontrou nenhum voto do Bolsonaro porque o pessoal não votou nele. Pronto, acabou, gente. Não adianta ficar arrumando pelo em ovo. Vocês perderam a eleição. Aceita que dói menos. Não adianta ficar na rua. Não adianta ficar na rua, ficar fazendo manifestação, dancinha. Teve lá que tava dançando, parecia que tava fazendo um balé na rua. Parecia que tava dançando O Amor e o Poder da Rosana, gente. Porra. Cada uma, né? É uma coisa assim que não tem nexo. Não tem nexo, né? E é
E na verdade, qual é o intuito do cara? É ganhar dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro em cima da mídia social. Só que, filho, uma mídia social não é igual a Tesla, filho. Não é. Não é igual a Tesla. Você pode pegar, você vende o carro, você pode criar N merchandise, fazer um discurso. É engraçado, né? Porque é muito inocência. Eu fiquei sabendo como é que funcionam as empresas do Elon Musk. São empresas assim que você. Beleza, os caras têm aquele verniz de sustentável. Mas é insustentável. Dizem que o ambiente de trabalho nas empresas do grupo do Elon Musk é um ambiente péssimo. Ultra competitividade, pressão absoluta por resultados. Ou seja, não adianta ser sustentável só porque faz um carro que é movido a energia, carro elétrico. Na verdade, você tem que. Na verdade, tem que respeitar as pessoas que produzem esse carro, né? Mas aí é uma ideia. Esses caras não têm ideia, não tem conversa, é difícil conversar com esse povo. Mas assim, o reflexo já está começando a surgir, já está começando um movimento para o pessoal, de pessoas que estão excluindo suas contas do Twitter, né? E o outro movimento, que acho que é o movimento que mais vai pesar pro Elon Musk, é empresas deixando de anunciar na rede, tá? Por quê? Porque não é um ambiente estável. O cara quer bancar o Silvio Santos. Quando tem uma ideia na cabeça dele, muda tudo. Foi assim, teve várias vezes que fofocas, né, de televisão, de que o Silvio Santos não gostou daquilo que viu, já trocou tudo, né? Não foi uma coisa planejada, é a coisa sem aviso prévio. Acho que teve uma época que, acho que foi o Caso de Família, né, da Cristina Rocha, que ele queria, por conta de audiência, queria encerrar o programa, mas depois teve reclamação do pessoal, o programa voltou, né? Mas assim, a gente precisa entender que quem é dono de uma empresa, de uma organização, não pode fazer o que quer, o que der na telha. Ah, é meu! Fio, existe uma troca ali. Existem pessoas que consomem o teu produto, que trabalham para você e que você precisa manter uma relação de confiança. Como é que você vai confiar em alguém que muda, por exemplo, a embalagem de repente, não mais que de repente, muda a embalagem de chocolate colocando um valor menor, uma quantidade menor de produto, mantendo o mesmo preço? A gente tem um nome disso, a gente também chama isso de inflação, tá? Né? Acho que não sei se é inflação discreta, inflação, alguma coisa assim. Só sei que essas coisas são feitas sem o menor aviso prévio, né? Teve, inclusive nos mercados, né, uma reclamação enorme, né, de que em vez de fazer o produto original, estavam fazendo uma imitação do produto. Então, em vez de ser leite condensado, é mistura láctea. Em vez de ser queijo, era outro tipo de coisa. Era resto de queijo. Entendeu? Então, assim, assim, oferecer um produto que tem uma qualidade muito pior por um preço, para que as pessoas acreditem que estão consumindo um produto, mas eles colocam bem na entrelinha, né? Então, essa história aqui que eu tô falando do Elon Musk, ele também se aplica a outros tipos de empresas. As empresas não podem ficar com esse modelo exploratório. O lucro não é acima de tudo. Entendeu? Porque existem pessoas que consomem, existem pessoas que trabalham. Se você ignorar essas pessoas, essa empresa morre em pouco tempo. Não adianta dizer, porque eu sou bilionário. Imagine só se a Tesla, a empresa do Elon Musk, fosse do tamanho de uma Gurgel da vida. Desculpe a família Gurgel, mas estou fazendo uma comparação de uma empresa automobilística
de renome menor, de expressão menor, que é São Paulo, Brasil, né? Por uma empresa que é conhecida mundialmente, que é a Tesla. Só para poder fazer essa comparação. Mas se, por exemplo, não sei qual é a ideia do Gurgel, mas se a Gurgel tivesse esse mesmo espírito do Elon Musk, a empresa já teria morta há muito tempo. Eu não sei se ainda existe, mas a gente percebe que empresas que foram grandiosas no passado, elas não existem ainda hoje porque justamente por conta desse modelo, né? Porque o cara coloca o lucro acima de qualquer coisa e passa por cima dos funcionários, passa por cima dos clientes, passa por cima dos consumidores, passa por cima do país, porque tem muito cara que é bolsonarista, muito empresário que é bolsonarista, que na verdade está com o Bolsonaro justamente porque eles devem bilhões de reais ao fisco, ao INSS, ao Fundo de Garantia, né? Então é esse modelo que a gente quer? Não queremos isso. Nós temos que passar por cima dessa canalhada. Tem abaixo aos empresários canalhas desse Brasil e desse mundo. E outra. Por fim, né? Falar aqui. Eu, em princípio, só vou continuar com o Twitter porque tem gente ali que eu sigo que a gente conversa ali. Mas se essas pessoas saírem da rede, eu também saio. E esse é um movimento que pode acontecer. Pode acontecer de as pessoas saírem da rede. Saiu da rede, acabou. Tá? Foi assim com o MySpace. Né? O MySpace ainda existe. Mas o MySpace, o MySpace sofreu uma migração de usuários. O pessoal saiu do MySpace e foi para o Facebook. E o Facebook existe até hoje, mas existe muito mais pelas redes que ele comprou, Instagram, WhatsApp, do que pela própria rede do Facebook. A rede do Facebook, raramente eu utilizo. Eu acredito que muitos de vocês não utilizem também. Bem, gente, é segunda-feira. Eu acho que eu fico pensando aqui, gente, o quão importante que a gente é de pensar um pouco na solidariedade. Eu ensaiei, né, a escola de samba, né, eu estava voltando para casa e eu estava com uma garrafa vazia de água, porque eu tinha bebido a água, né, e tinha um morador de rua que estava procurando alguma coisa no lixo. E aí eu perguntei para ele, você tá catando plástico para fazer reciclagem? Eu falei assim, eu tô aqui. E aí ele contou a história dele, né? E é uma história que é muito triste, né? Ele vive na rua, tá 3 dias sem comer, diz que não rouba, porque não é capaz de fazer isso, mas eu já falei assim, não, não faça isso porque isso é errado. E depende muito da bondade das pessoas. O pessoal da padaria dá um pãozinho, dá uma coisa para ele, entendeu? E cara, eu fiquei muito, muito triste com a situação dele. Muito triste, né? Eu cheguei, abracei ele, né? Tava começando a chorar, tava chorando ele, né? Eu abracei ele e falei que Deus vai abençoar ele, que vai buscar alguma coisa. Eu sei que isso não resolve a situação dele. Porque fé fé e abraço não mata a fome de ninguém. Mas um pouquinho de alento ele teve naquele momento. E eu fiquei muito triste, né, de não poder ajudar, porque eu não tinha dinheiro em espécie para entregar para ele. Mas mesmo assim eu realmente não acho, eu particularmente eu não sou muito fã de dar esmolas, porque a gente precisa de uma solução muito mais ampla do que uma coisa, como é que eu posso dizer, uma coisa
muito localizada, né? Mas ajudar grupos de pessoas, ver se dá para organizar o pessoal que distribui sopa na rua, dar mutirão de emprego, de trabalho, né? Porque às vezes a pessoa, esse cara, acho que talvez a única coisa que ele queira, mano, é poder comer todo dia, poder ficar embaixo de um teto, ter um trabalho, ter dignidade, ter uma vida. E a gente está vendo que a miséria está cada vez maior. Então, se semana passada a gente fez uma decisão de trocar esse governo, porque esse governo é um governo de miseráveis e que está impondo a todos nós uma miséria. Inclusive, eu comentei durante a semana justamente essa questão do orçamento secreto, do orçamento, de que o descalabro foi tanto para querer comprar a eleição que não sobrou dinheiro para nada em 2023. E esse dinheiro seria para fazer com que essa pessoa saia de uma situação de miséria, saia de uma situação difícil. E a gente precisa exercer, sim, essa solidariedade. Eu até fico mal, né, de falar que não consegui ajudar da maneira como ele deveria ser ajudado, porque eu não tinha como fazer isso. Mas eu sei que você que está assistindo, se você puder ajudar alguém, ajude. É assim que a gente tem que buscar as coisas pra gente. Gente, então fico por aqui, né? Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira que tenha muita paz, muita alegria, coisas que possam nos animar, nos transformar, de fazer algo a diferença, porque a gente está precisando, né? Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, até amanhã, terça-feira. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.